E aí, galera, beleza? Aqui é a professora Cisele. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre MMC e MDC. Não se esqueça de se inscrever no canal e aí na descrição tem um link com material gratuito sobre a aula. Vamos lá? Então, MMC significa mínimo múltiplo comum. E esse número que a gente vai estar procurando, ele corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que vai ser múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Então, ele vai ser um número, né, um múltiplo, que vai ser comum a dois números. Por exemplo, se a gente pegar os múltiplos do 3 diferentes de zero, a gente pode listar o 3, o 6, o 12, o 18, o 24, 30, 36 e assim por diante, né? Os múltiplos são infinitos. E os múltiplos do 8, nós temos o 8, 16, 24, 32, 40, 48. O MMC vai ser simplesmente o menor múltiplo, o MMC entre esses dois números vai ser o menor múltiplo que vai estar em comum entre esses dois. Ou seja, eu posso listar esses múltiplos e ver qual vai ser o menor que vai estar na lista dos dos múltiplos dos dois números. Se a gente observar aí, o 24, ele é o menor valor que vai estar tanto na lista dos múltiplos do 3, quanto na lista dos múltiplos do 8. Então, o MMC entre o 3 e o 8 vai ser 24. Porém, se a gente for procurar dessa forma os múltiplos para números muito grandes, vai ficar um pouco complicado. Então, tem um método, né, que a gente consegue encontrar os múltiplos de uma forma mais direta. Para encontrar os múltiplos de 8 e 3, assim como a gente encontrou, a gente vai decompor os números, como a gente já viu em outras aulas, dividindo ele por números primos, né? Então, o primeiro número primo que eu consigo dividir aí não precisa ser necessariamente em ordem, certo? Mas eu vou começar pelo 2. O 2, ele consegue dividir o 8. Então, eu divido aqui o 2 por 8, que vai dar 4. O 3, como não divide, eu só repito. Novamente, eu consigo dividir esses dois números aí por 2. 4 dividido por 2 dá 2, e o 3, mais uma vez, eu repito. Divido novamente por 2, eu vou chegar em 1, e o 3, repetir novamente, porque eu não consigo dividir por 2. Agora, eu consigo dividir por 3, não dá mais para dividir por 2, vou tentar dividir por 3. Quando eu divido 3 por 3, também vai me dar 1, e eu consegui decompor esses dois números, né, através de números primos, e se eu multiplicar esses valores que estão aí, todos esses fatores, ele vai me dar o valor do MMC entre esses dois números. Então, 2 ao cubo, né, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, vezes o 3. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC entre 8 e 3, como a gente já havia visto, é 24. Agora, para eu tentar encontrar o MMC entre esses dois números aqui, mais uma vez eu vou começar dividindo por 2. Dividir aqui por 2, 70 por 2 deu 35, 36 por 2 deu 18. Consigo dividir novamente por 2, então, o 35 não dá para dividir por 2, eu repito, o 18 dividido por 2 dá 9. Agora, eu não consigo dividir mais nenhum dos dois por 2, então vou tentar por 3. 35 dividido por 3, não consigo, então vou repetir novamente. E o 9 dividido por 3 dá 3. Mais uma vez consigo dividir por 3. 35 repetir novamente, porque eu não consegui dividir. E o 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Agora, o 35, eu consigo dividir ele por 5, certo? Então, 35 dividido por 5 me dá 7. E 1, eu só repito. O 7 é primo, então eu só consigo dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Então, o MMC entre esses dois números vai ser o resultado da multiplicação de todos esses fatores aí. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Então, se eu pegar 2 ao cubo, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Se eu multiplicar 4, 9 por 5 por 7, dá 1.260. Então, o MMC entre esses dois números, 1.260. Agora, o MDC. O MDC ele vai ser o máximo divisor comum, ou seja, ele corresponde ao produto dos divisores comuns entre dois ou mais números inteiros. Por exemplo, se eu listar aqui os divisores do 16, né? O 16 ele vai ter como divisores o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. E o 20 ele tem como divisores o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Os divisores eles são finitos, né? Diferente dos múltiplos. Tem uma quantidade exata que cada número tem de divisores. Então, se eu observar que o maior número, né, porque eu estou procurando o máximo divisor, o maior número que vai ter em comum entre entre os divisores desses dois números, se a gente observar aí, vai ser o 4, certo? Então, o MDC
né? O máximo divisor comum entre esses dois números, 16 e 20, será o 4. Agora, assim como MMC, a gente tem uma forma mais direta de fazer, que vai servir para números grandes e assim por diante. Como é que funciona isso? É muito parecido com o MMC. Qual vai ser a diferença? Lembram que quando a gente estava no MMC, eu colocava alguns números primos que não dividiam os dois números? Pronto. Essa vai ser a chave da diferença entre os dois. No MDC, quando o número ele dividir os dois fatores, eu vou circular, certo? E quando não, eu continuo dividindo normalmente. Aqui eu vou dividir por 2. O 20 dividido por 2 dá 10. E o 25 eu não divido, então eu repito. Não faço nada com esse número porque ele só dividiu o 20, ele não dividiu o 25. O 10, mais uma vez eu consigo dividir por 2. O 25 eu repeti. Agora, eu consigo dividir ambos os números por 5, certo? Vou circular esse número porque ele dividiu tanto o 5 quanto o 25. Mais uma vez agora eu consigo dividir por 5, porém eu não circulo porque só dividiu um dos valores. Nesse caso aí, o MMC ele vai ser 5, certo? Porque eu só multipliquei, foi o único número que eu circulei durante o MDC. Se houvesse mais de um número circulado, o resultado do MDC seria a multiplicação entre esses números que estariam circulados. Por exemplo, se eu for tirar o MMC entre 75 e 15, nenhum dos dois são divisíveis por 2. Então, eu vou começar dividindo por 3. O 75 eu divido por 3, que dá 25, e o 15 eu divido por 3, que dá 5. Como o 3 ele dividiu tanto o 75 quanto o 15, eu vou circular. Aí agora o 25 e o 5. Ambos eu consigo dividir por 5. Então, como eu dividi o 25 e o 5 por 5, resultando 5 e 1, eu vou circular esse 5. Aí agora, o 5 e 1, eu consigo dividir o 5 novamente por 5 e repito 1. Como o 5 ele só divide um dos valores, eu não circulo. Então, para encontrar o MDC, eu vou multiplicar só esses valores que eu circulei. 3 vezes 5, 15. Então, o MDC entre 75 e 15 vai ser o próprio 15. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal e eu aguardo vocês na próxima.